Boa tarde, estudantes. Nós vamos agora iniciar a nossa segunda videoaula, onde nós vamos estar trabalhando a questão da sexta atividade de aprendizagem da disciplina EAD 296, Educação do Corpo e do Movimento. Essa atividade ela tem um objetivo específico, que é de pensarmos a aula de educação física e o que acontece na aula de educação física. E para isso, nós vamos ter como instrumentos de observação desta aula, outra observação ou entrevista a um professor de educação física. Você vai escolher. Se você optar pela observação dos corpos das crianças numa aula de educação física, sugiro que desenvolvam a mesma orientação didática dada para a quinta ação de aprendizagem. Você já tem um roteiro, uma forma, como ensinei para observar e as orientações feitas por lá. Se vocês optarem por entrevistar um professor de educação física ou professora no ensino fundamental, vai aí, lá no roteiro, algumas questões que também podem ser usadas em seu roteiro de observação. Então, o roteiro, ele serve tanto para a escolha dos dois instrumentos, se você opta pela observação ou por entrevista, Então, você vai observar a partir, ou entrevistar a partir dessas questões. Quais conteúdos da educação física são trabalhados na escola? Então, você vai responder isso a partir da observação que faz, ou o próprio professor de educação física vai responder. Vai aí uma dica. Qual dica? Vamos pensar quais são os conteúdos da educação física, os essenciais, os principais. Quer dizer, o eixo norteador de uma ação da educação física na escola, no ensino fundamental. Então, como eixo fundamental para pensarmos com os conteúdos da educação física, nós temos jogos, que é um conteúdo, os esportes, as lutas, as danças, a ginástica e o atletismo. Pois bem, pensando que no ensino fundamental, como é que estes conteúdos deveriam ser desenvolvidos? Obviamente, relacionados, adaptados à faixa etária. No caso dos jogos, a gente teria então jogos voltados para as brincadeiras e recreação, menos competitivos, embora os nossos alunos, mesmo os pequeninos, sejam competitivos. A outra questão é, esporte dá para fazer? Dá para fazer, mas dentro de uma linha recreativa também, com as crianças, com menos regras estabelecidas, com criação de regras, com possibilidades de que as crianças mais brinquem do que façam uma competição entre si. As lutas, danças dos variados estilos, as ginásticas olímpica, e as diferentes modalidades que a gente pode ter da ginástica são realizadas na escola. Atletismo, vocês veem esses alunos fazerem salto com vara, salto em distância, salto em altura, a corrida de longa distância, as corridas de média distância, de curta distância e os outros tipos de atletismos que são colocados. Algum tipo de esporte, no caso o atletismo dessa natureza é usado na escola, é claro que dentro da linha do ensino fundamental dá para fazer, lançamentos e tudo mais. Então vocês deverão observar e perguntar aos professores e verificarem o que eles fazem, e se essa educação física está sendo trabalhada na sua legitimidade, Então, como é que são trabalhados esses conteúdos? Como a educação física vem participando da educação no corpo na escola dentro da perspectiva que nós estamos colocando nessa disciplina? E que possibilidades ela pode oferecer para a formação das crianças e que vai ser expressa por este corpo? Então, é muito importante a gente pensar isso. Então, nesse sentido, são algumas questões que eu coloco para que você pense o seu eixo de observação ou o seu eixo de entrevista. Então, eu peço no B que você faça um texto reflexivo usando os seguintes referenciais teóricos da unidade 4. Então, vá lá e veja quais são,
Um deles é o Tarcísio Mauro Vago. Os outros têm um texto que chama Práticas Corporais como Linguagem, que é do Centro de Referência Virtual do Professor. Lá tem vários textos pequenos, todos voltados para uma leitura tranquila, né? As proposições curriculares do primeiro e do segundo ciclo da Rede Municipal de Belo Horizonte, eu coloquei essas proposições, porque elas são novas aqui em BH e têm trazido algumas orientações interessantes para pensar a prática de educação física. E lendo elas, vocês podem pensar isso tudo que nós já falamos anteriormente, dos conteúdos da educação física, da metodologia e formas, né, que são colocadas na educação física. E os parâmetros curriculares de educação física, que sempre lembrando, nós professores temos que ter em mente os parâmetros para nos orientar em termos de currículo, né? Então, a letra C, você fazia a sua autoavaliação formativa da observação ou da entrevista. Mais uma vez, lembrando, o que significa isso? É você dizer o que você aprendeu ao fazer essa atividade, o que você não aprendeu, o que ficou de muito importante ao fazer essa atividade, né? E se você olha para essa atividade e fala assim, nossa, eu me saí muito bem. Eu me parabenizo por ter feito essa atividade. Olha aqui, tenho orgulho de ter feito essa atividade. Ou então você pode dizer, não, tenho vergonha, ficou muito mal feito, vou entregar porque tem que entregar, né? Isso é uma capacidade que você tem de se autoavaliar e dizer para nós, olha, não fui bem, mas eu preciso melhorar. Então você vai ter uma segunda versão em que você vai ser avaliado primeiramente e na segunda versão você vai ter a chance de melhorar a partir da orientação do tutor. Isso é uma oportunidade ímpar e o verdadeiro papel da avaliação é isso, é dar a chance da autoavaliação e da refazenda, né? Espero que façam. Formato, vocês têm a dimensão livre para pensar. Então, me entreguem o trabalho, espero que aprendam e aprendam a pensar esse corpo na escola. Agradeço pela atenção de vocês e desejo que façam um excelente trabalho. Fica o meu abraço e até mais.